Olá pessoal, aqui é o Ivan e nesse vídeo eu vou defender 3 pessoas que eu detesto: o Lula, o Bolsonaro e o ex-BBB do Bolsonaro lá, o Adrilles. Vocês sabem o desprezo que eu tenho por essas figuras, mas como eu não sou o Kim Paim, não sou o Ricardo Salles, não sou o Rodrigo Constantino, eu sou obrigado a me colocar contra qualquer tipo de injustiça que é feita e não agir de maneira seletiva, igual esses mesmos picaretas gostam de agir, não é? Começando pelo Lula. O Lula, ele é o responsável pelo maior esquema de corrupção da história do Brasil, mas além disso ele também é uma figura articulada e admirável sob o ponto de vista político. Afinal de contas, ele consegue organizar o campo todo da esquerda de modo que ele está em primeiro lugar na disputa eleitoral. E por que eu tô falando dessa admiração que eu tenho pela capacidade de articulação do Lula? Porque o Lula falou sobre a admiração que ele tinha em relação à perseverança, à ousadia, sei lá, do Adolf Hitler numa entrevista que ele fez para a revista Playboy há, sei lá, 30 anos atrás. E vejam só, o fato de eu admirar a capacidade de articulação do Lula me torna um petista? Não me torna um petista. Qualquer um pode ver os vídeos aqui do canal. Eu falo mal do Lula pra caramba. E o fato do Lula admirar a ousadia do Hitler torna o Lula um nazista? Não torna, e é ridículo você falar isso. É ridículo você querer atacar o Lula chamando-o de nazista, enquanto ele foi o responsável pelo maior esquema de corrupção da história do Brasil. Você já tem substância suficiente para atacá-lo. Não precisa sair por aí dizendo que ele é um nazista, porque ele não é. Ele é o líder de um partido trabalhista? É. Ele defende centralização do poder? Defende. Ele defende, né, ideias muito tortas? Defende, mas não é antissemita, né? O Lula não é antissemita. Então não me venham com a história de que o Lula é nazista. É claro, a entrevista dele pode ser muito bem usada em debates com a militância petista, que quer sair por aí cancelando todo mundo, e que, de acordo com essa lógica, deveria estar cancelando do Lula também. Então, essa é uma exceção no qual essa entrevista do Lula pode ser usada para debater com a militância do PT. É honesto intelectualmente usá-la. Mas não é honesto intelectualmente falar que o Lula é um partidário do Hitler por conta daquilo. O mesmo vale para um evento que aconteceu, né, um mais recente, que aconteceu com o Bolsonaro ano passado, ano retrasado, em que a imprensa toda e todo mundo caiu em cima do Bolsonaro porque ele fez um encontro com a neta do ministro do Hitler. E essa situação é ainda mais complicada por causa do seguinte: essa neta lá do ministro do Hitler, ela é uma pessoa complicada, com posicionamentos condenáveis, ou seja, é uma pessoa merda, uma pessoa ruim. O Bolsonaro é outra pessoa merda, mas a desqualificação estava no fato dela ser neta do ministro do Hitler. Estão entendendo? Ninguém estava desqualificando as ideias da mulher, a moça, não, até mais velha, a véia lá. Ninguém estava desqualificando as ideias dela. Ninguém estava desqualificando aquilo que ela defendia. Estavam só desqualificando o fato dela ser neta de um ministro do Hitler. Havia o suficiente para desqualificá-la nas ideias que ela mesma defendia, nas atitudes dela. Ela, se eu não me engano, é a personalidade lá da alt-right alemã, né? Bom, já existia mais do que objeto suficiente para desqualificar a pessoa dela por si mesma. Mas aí decidiram pegar a desqualificação mais absurda de todas: o fato dela ser filha ou neta de alguém. Bom, de acordo com o direito ocidental, a pena ela não deve ser paga pelos descendentes, ela não se estende aos descendentes de ninguém. O fato de alguém ser filho ou neto do ministro do Hitler não desqualifica ninguém. O fato de alguém, sei lá, fosse filho do Hitler não desqualifica ninguém. Os crimes dos pais devem ficar com os pais. Esse não é o tipo de coisa que é herdada. Mas mesmo assim o pessoal saiu por aí fazendo, né, o maior caos porque a mulher lá era neta do ministro do Hitler.
deveriam ter feito esse mesmo caos em relação às ideias dela, em relação àquilo que ela defendia. Mas propagar a ideia que alguém, sei lá, é nazista porque é neto do ministro do Hitler é algo no mínimo podre. E por último a gente tem o Adrilles, né? O Adrilles que ontem, no final da apresentação do programa de merda dele, tava lá dando tchau e levantou a mão de um jeito e o pessoal disse que ele fez a saudação nazista. O Adrilles é podre, o Adrilles é idiota, o Adrilles é um cara que defende o Bolsonaro, né? Defende coisas absurdas. É preço de custo, né? Foda-se. Bom, o Adrilles é uma figura abjeta. Mas até que se prove que o Adrilles é um nazista, eu realmente acho que é loucura querer persegui-lo. Falar que o Adrilles é um nazista porque ele deu tchau de um jeito diferente. E agora? Vocês vão falar que todo mundo é nazista? Vão sair perseguindo as pessoas? O fato é que até agora não apareceu nenhum nazista em nenhuma dessas discussões. O fato é que não tem nenhum nazista na discussão do Flow. Nem o Monark, nem a Tabata, nem o Igor, nem o Kim. Não tem nenhum nazista naquela discussão. E estão perseguindo, tentando chamar todo mundo de nazistas. Eu fico preocupado com o que vai acontecer quando o pessoal, né, que defende as ideias realmente nazistas começar a aparecer no debate público, mas, sei lá, não falar de antissemitismo e não usar suástica. O fato é desagradável porque o nazismo ele não é proibido no Brasil. A única coisa proibida no Brasil é ostentar a suástica e fazer discurso antissemita. Acho conveniente que seja. Justificável que seja. Nos Estados Unidos não é proibido, por exemplo, e, bom, não é a ascensão do Quarto Reich que preocupa a estabilidade do povo norte-americano, né? Nos Estados Unidos pode, e a gente não vai dizer que a Constituição americana, a gente não vai dizer que os pais fundadores dos Estados Unidos são um bando de nazistas, vai? Ou vai? Porque não são, né? Bando de filho da puta, né? O monarca que defende a mesma coisa que tá na Constituição americana, ele é um nazista. Mas os americanos, não vamos falar dos pais fundadores, vamos falar assim. Ou a Constituição americana e, por consequência, o Estado americano é um Estado nazista, e o monarca também, ou então nenhum deles é nazista e isso aí é tudo é um frenesi de cancelamento doentio, né, pessoal? Mas, como eu estava dizendo, as ideias do partido nazista, elas prosperam por aí. Você vê elas sendo pregadas dentro de partidos, em planos de governo. A única coisa que fica de fora é o símbolo e o antissemitismo. Porque o resto, a centralização do poder, tudo isso é propagado livremente por partidos no Brasil inteiro, pessoal. Tem até partido varguista. Vargas era um fanzaço do Hitler. Vargas até mandou gente para campo de concentração. Bom, pessoal, um abraço para todo mundo. Não sejam loucos, não sejam doentes, não saiam por aí perseguindo os outros a troco de nada. Querem perseguir alguém, persigam por motivos justos. Lula, Adrilles e Bolsonaro têm motivos mais do que justos para serem perseguidos. Um abraço a todos e até a próxima.